Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fique impura. O que realmente me torna impuro? São os atos externos versus o coração. Qual foi o lado em que Jesus se posicionou? Aqui a gente está falando de um contexto onde os fariseus vinham daquela prática de impor sobre as pessoas uma lei, um jugo que era pesado, e aí Jesus chega não para regenerar comportamentos ou para moldar comportamentos, regras, não. Jesus chega para realmente sarar corações e te levar a olhar para os teus comportamentos de uma forma diferente. E aí aqui Jesus claramente se posiciona que o que é que realmente me torna impuro? Realmente são aqueles atos externos ou é o que sai da minha boca, que vem do meu coração? Jesus se posiciona claramente falando que o que sai da boca, que é o que vem do coração, que é que realmente me deixa impuro. Por quê? Porque o que sai do coração, o que vem do coração, aliás, são os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias, e são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro, que era o que estava sendo debatido no momento. E aí, o que Jesus chega falando? Que para mudar comportamento, eu preciso que você analise uma coisa agora. Para mudar comportamento, eu preciso entender, preciso compreender da onde que está saindo a minha fala. O que sai do coração é expresso pelo meu comportamento, pela minha fala, pelas minhas atitudes. Então, tudo que está dentro de mim, tudo que está no meu interior, tudo que o meu coração alimenta é exposto através das minhas ações, das minhas atitudes. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa que vivo difamando os outros, se eu sou uma pessoa fofoqueira, se eu sou uma pessoa que calunia as pessoas, calunia os outros, uma pessoa agressiva, que falo com agressividade, que falo muito palavrão, automaticamente é perceptível o que eu carrego dentro de mim, as minhas crenças, o que eu carrego como costume, o que eu aprendi, é visível através do meu comportamento externo aquilo que eu carrego de forma interna. Eu demonstro isso. É fácil averiguar quando uma pessoa tem uma vida de oração, as palavras dela mudam, a forma dela falar muda. É perceptível quando uma pessoa tem uma vida com Deus, porque as ações dela mudam, as atividades dela mudam, o comportamento dela muda. Por quê? Porque eu tô muito parecida com aquele ambiente que eu tô inserida. Então, se eu tô inserida em um ambiente aonde me aproxima de Deus, o meu comportamento automaticamente vai sendo moldado para aquilo ali. Se eu sou exposta a um ambiente onde as pessoas falam palavrão, aonde as pessoas roubam. Sabe aquela frase que roda bastante aí? Ande com 4 pessoas ricas e você será a quinta, ou ande com 4 pessoas burras e você será o quinto. Realmente essa frase condiz com a verdade, porque eu sou moldada pelo ambiente onde eu estou inserido. E aqui Jesus está falando sobre as coisas que saem do coração. Se eu estou inserido em um ambiente onde me incita a fazer coisas erradas, eu vou alimentar aquilo ali e as minhas ações vão ser reforçadas. Se eu ando com pessoas que difamam os outros e agem como isso seja natural, eu vou ser reforçada a fazer a mesma coisa. Eu vou ser apoiada a fazer aquilo ali. Eu vou ser manipulada a fazer aquilo ali de forma muito automática. É quase que imperceptível, porque as nossas crenças, elas são instauradas em nós desde lá da infância. A gente vai crescendo e sugando. Sabe uma esponjinha? Pega uma esponja ali, você vai ver, a esponja suga aonde ela for colocada. O líquido onde ela for colocada, ela vai sugar. Se você apertar a esponja, ela vai largar o líquido que ela sugou. Nós somos essas esponjas. Nós sugamos aquilo ali aonde nós estamos inseridos, o lugar onde a gente está inserido. Nós guardamos no nosso coração aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vamos tendo de contingências todos os dias. As nossas experiências vão guardando e vamos alimentando aquilo ali dentro de nós. Porém, um coração restaurado, quando nós encontramos cura para os nossos traumas, para as nossas dores, quando nós entendemos como nós funcionamos, quando nós entendemos por que nós estamos difamando, mentindo, roubando, matando, quando nós entendemos da onde vem a raiz dos nossos comportamentos, nós conseguimos remodelá-los e conseguimos caminhar de acordo com o que Jesus vem implantar, ou seja, transformação de mentalidade, transformação de comportamento, mas tudo isso é algo que é intencional, é racional. Eu preciso entender, compreender, para aí então começar a moldar esse comportamento. Quando eu tenho meu coração restaurado, os meus comportamentos mudados, a minha intenção mesmo de transformar quem a Patrícia era para o que a Patrícia vai ser, eu passo a transformar a minha fala, o que eu assisto, o que eu vejo, a forma como eu me comporto, mas isso tudo é um comportamento que é treinável dia após dia, assim como
as nossas palavras, as nossas ações. Se você for ler lá o livro de Tiago, ele vai falar Tiago inteiro. É um livro que fala sobre a nossa língua, sobre as nossas palavras, sobre treinar as nossas palavras. E isso é algo moldável. Palavras, elas são respostas observáveis sobre o nosso comportamento. A gente só fala aquilo que a gente acredita, a gente só responde aquilo que nós temos dentro de nós. Através das minhas palavras, eu mostro os meus pensamentos, eu mostro quais são as minhas intenções, as minhas emoções, ou seja, eu mostro quais são os meus estímulos internos, mas eu também mostro quais são os meus estímulos externos, quais são os ambientes que eu ando, quais são as companhias que eu ando, eu mostro tudo isso através das minhas palavras. E uma forma da gente exemplificar isso é entendendo que aquela pessoa, por exemplo, que é uma pessoa dura, é uma pessoa ríspida, é uma pessoa autoritária, que grita, que xinga, provavelmente ela recebeu reforços positivos para ela ser assim. Pode ser que ela só fosse ouvida quando ela gritava, ela só fosse ouvida, ou quando ela xingava, ela só fosse obedecida, ela impõe a autoridade dela dessa forma porque foi a única forma que ela conseguiu com que as pessoas ao seu redor a ouvissem. Pelo mesmo motivo, a pessoa que é quieta demais, ela pode ser quieta demais porque provavelmente, quando ela foi se posicionar sobre algo, quando ela foi falar sobre algo, ela foi xingada, então ela foi reprimida, ela teve a sua fala, a sua exposição reprimida, então hoje ela fica quieta, ela é uma pessoa quieta demais. Ou seja, todo o comportamento nosso, ele tem uma função. E quando Jesus fala aqui que o que vem de dentro é o que realmente nos deixa impuro, vou contar um exemplo pra você. Quando eu era pequena, eu não podia usar brinco por causa da minha igreja, né? Então a igreja onde eu frequentava era uma norma da igreja, não podia usar brinco. E eu amava brinco desde pequenininha. Então, as minhas brincadeiras, como criança, era pegar aquelas revistinhas onde vendiam joias e olhar e brincar. Eu quero esse brinco. Eu encomendei esse, vai chegar amanhã. Eu colocava aqueles grampos na orelha, sabe? Pra brincar que balançava aquilo ali. Porque no meu coração, eu desejava usar brinco e eu não podia. E aí, o que acontecia? Quando eu via uma irmã de brinco na igreja, mesmo não podendo, mas sempre tem quem faz. Quando eu via uma irmã de brinco na igreja, o que o meu coração fazia? A pecadora, ó, vai ir pro inferno porque tá de brinco na orelha, tá pecando, tá fazendo coisa errada. O que é, ó, o dedinho do julgamento? Ela tá assim, ela tá fazendo assado, ela tá fazendo aquilo, vai pra onde? O julgamento, 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 julgamento. Quando, na verdade, o que acontecia era o meu coração que queria, que tinha o intuito, que tinha o desejo de usar, e como eu não podia, era muito mais fácil eu condenar o outro do que trabalhar no meu coração as minhas vontades. Claro que como criança eu não entendia isso, eu paro pra analisar hoje. Por quê? Porque tudo que você fez lá atrás, lá no passado, deixa lá, você não consegue mudar o seu passado, mas o teu presente e o teu futuro tu consegue moldar eles. Então, se outrora você foi uma pessoa julgadora, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que, ó, realmente impura lá no coração, gostava de julgar as pessoas, o dedinho do apontamento, agora a gente para hoje e analisa, em vez de apontar lá, aponta aqui. O que tem aqui que tá me tornando impuro? Você consegue entender que quando você aponta o outro, você fala do outro, quando você julga o outro, fala do outro, você tá falando muito sobre você e não sobre o outro? Por isso que Jesus diz aqui, eu preciso parar e mudar. Eu preciso parar, analisar da onde que tá vindo as impurezas de dentro de mim para fora, e mudar comportamento. Eu preciso mudar os estímulos que me fazem ter esse comportamento reforçado, apoiado, os estímulos que me fazem agir dessa forma. Logo, para mudar o que nós falamos, nós precisamos entender quais são os estímulos que nos fazem falar, agir, fazer, sentir, pensar. Preciso entender como eu funciono, literalmente, como eu funciono, o que me faz falar o que eu ando falando, o que eu ando sendo impura, e entender que esses comportamentos todos, eles são moldáveis. Palavras podem ser treinadas dia após dia. O que eu não gosto da Patrícia de ontem, eu vou treinar hoje para ela ser diferente. Lembre, isso tudo é um pacote, a nossa vida inteira é um pacote. As pessoas que eu ando, os lugares que eu frequento, as coisas que eu escuto, tudo isso é gerado, digerido e vai para o nosso interior, para os nossos comportamentos, mente, ação, pensamentos, sonhos, tudo isso é um pacote. Nós somos um pacote. E aí, para a gente trazer uma aplicação prática para hoje, responde aí para você mesmo. Que tipo de palavras andam saindo da sua boca nesses dias? E o que isso fala sobre você? Mostra seus medos, sua raiva, que tipo de pessoa você é? Meça as suas palavras e tente se encaixar em algum padrão desses. Seu coração anda cheio de fé ou cheio de medo?
E se você quiser ir ainda mais profundo, faça um desafio com você mesmo. Durante um dia, 24 horas, anote todas as palavras, as frases que saírem da sua boca que você imediatamente perceber que foram negativas. Fez um xingamento indevido, pensou algo indevido, anote por um dia, para você ter uma noção de como andam as coisas aqui dentro. E anote isso e depois, conscientemente, de forma intencional, vá transformando essas palavras que você percebeu que não são legais, que não são algo positivo, e tente ir trocando, trabalhando, treinando para que realmente seja algo que você queira fazer, que você queira pensar, que você consiga dominar. Não esquecendo Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio.